Começamos a gravar, então olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Aqui todos bem-vindos que estão aqui comigo ao vivo. Para quem estiver assistindo aí no futuro ou no passado, sei lá, né? Vai que alguém dá um jeito em algum momento. Enfim, enfim. Eh, Hoje é o penúltimo dia de aula do minicurso e hoje eu quero dar uma especializada num tipo especial de álgebra de conjunto, né. Lembrando que hoje é o quarto dia, né, para quem está assistindo e acompanhando, nos primeiros dias nós falamos o quê? O primeiro dia foi destinado a bom, como eu nunca tenho noção de quem está participando do minicurso, o primeiro dia foi dedicado a entender o que que é um grupo e a motivação de ação de grupo. O segundo dia foi dedicado a falar a respeito de ação parcial. Então eu falei lá da definição clássica do Excel e os 2 jeitos de ler a definição. Lembrando que ação parcial é um conceito que generaliza o conceito de ação de grupo. A ação de grupo é algo que faz o grupo interagir com algo e você vê os estados que gera essa interação. A ação parcial é quando você interage com um pedaço do todo e o restante você não mexe. Entre muitas aspas, essa é a ideia de ação parcial. E aí o terceiro dia, que foi ontem, eu apresentei para vocês uma terceira definição. Só falando do ponto de vista, histórico, a primeira definição, que é envolvendo os domínios, foi dada pelo Rui lá em 93, 94 no artigo. A definição mais sucinta, que é só falar: ação parcial é uma restrição, é uma função parcial que satisfaz certos axiomas. Isso foi feito, essa formulação mais sucinta, mais elegante, digamos, foi feita pelo Rui em 2014, 15 no livro dele. Lá no início dos anos 2000, ali por 2003, 2004, teve a reformulação. Na realidade foi a reinterpretação, eles só perceberam que já era do universo deles. A reinterpretação de ação parcial pela galera de semigrupo teoria de semigrupo inverso, que foi em 2003, 2004. Não, qual é? É, bom, por ali, entre 2001 e 2003, o artigo Partial Actions do Kellen Donkey e do Lawson, e daí a ideia é reescrever de uma outra forma e perceber que está falando de ação parcial e são as 3 definições são equivalentes, são só maneiras diferentes de escrever, mas no fundo o pensamento é o mesmo. E ontem eu também dediquei a falar alguns exemplos, um exemplo era aquele shift, né, que era o odômetro, outro exemplo era aquele que rodava não, isso foi no dia anterior. Um outro exemplo foi a da transformação de Möbius, o outro exemplo foi o do fluxo na variedade, e, bom, e mais alguns que eu não me recordo agora, mas a gente falou de um bocado. Qual é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje é falar o seguinte para vocês: existem conjuntos especiais que atraem a galera de C estrela, de álgebra e, a galera que estuda ação parcial, às vezes estudar ação parcial de grupo em conjunto é o básico, e nem todo mundo fica fazendo só isso, o pessoal muda e coloca a estrutura no conjunto que age. Então tem galera que estuda ação parcial de grupo em espaço topológico, tem galera que faz ação parcial de grupo em álgebra, e o meu objetivo hoje é falar para vocês quais são as adaptações que têm que ser feitas na definição de ação parcial, para que eu possa mudar essa estrutura onde age. Em particular, a estrutura da álgebra, porque amanhã, o último dia, eu quero fazer um comparativo e eu quero falar para vocês. O último exemplo que eu vou fazer hoje, e amanhã eu vou começar com outro parecido, com 2 parecidos, eles vão no seguinte sentido: eh, tem como a gente meio que saber, deixa eu ver como é que eu falo de um jeito bom, eh, as ações parciais boas, entre aspas, todas elas surgem do mesmo jeito. Que é o seguinte: você tem uma ação global e você restringe a sua ação global para subconjuntos, para subestruturas de onde você age. Chama ação por restrição. Então, a pergunta natural que é
a pergunta natural que surge é o contrário, se eu sei que eu tenho uma ação parcial, eu consigo produzir essa ação global que quando restringe ganha essa? Sim, para grupo sempre. Para álgebra, preciso de algumas hipóteses adicionais, mas as ações boas que a gente vê por aí, sim, são desse jeito. E tem mais alguns outros motivos que é interessante estudar a ação de grupo em álgebra que, infelizmente, foge do escopo do nosso curso e tem a ver com produto Smash e tem a ver com umas propriedades e umas coisas super interessantes e super legais, mas aí foge total do nosso escopo aqui. Enfim, vamos começar. De novo, eu nunca sei qual vocês que estão assistindo aqui comigo, alguns eu já conheço e eu sei que esse aqui que eu vou falar mais ou menos metade da aula, vou falar o que que é uma álgebra, definição geral, bem básica de álgebra, vou falar o que que são subálgebras e ideais em uma álgebra, vou falar o que que é um isomorfismo, porque eu preciso dessas 3 coisas para entender o que que é uma ação parcial de grupo em álgebra, tá? Então, desculpa se vocês já viram, se eu vou ficar repetindo muita coisa, mas é que eu estou tentando ser o mais, abarcar o maior número de gente possível aqui no nosso mini curso. Então, isso aqui foi o que eu falei, que a gente vai fazer de ação de grupo em álgebra. Mas o que que é uma álgebra? A motivação super simples, né, aqui bom, a motivação super simples eu esqueci de repartir os slides, desculpa gente, os slides são a maioria estão o texto inteiro. Então, por exemplo, opa, faltou o L aqui do vetorial. Em geral, quando a gente estuda lá geometria analítica ou álgebra linear, a gente faz o seguinte: sobre R, ou sobre C, ou sobre um corpo qualquer, a gente sabe que é um conjunto equipado com uma operação de adição e com um produto por escalar. Então, uma motivação para o estudo de álgebra você pega um espaço vetorial, você sabe somar vetores e fica lá dentro, você sabe multiplicar por um escalar, esse escalar está vindo dos reais e fica lá dentro. Agora, vetores, eita, eu comi umas letras e troquei outras aqui. Vetores, depois eu arrumo. Então, porém, não existe multiplicação entre vetores. Ah, William, mas lá a gente pode fazer o produto vetorial. Produto vetorial, de fato, é um jeito de você criar a partir de 2 vetores um novo vetor. Porém, existe em 3 dimensões. Em mais dimensões, você precisa adaptar, você precisa fazer umas coisas diferentes, ou você vai lá para geometria diferencial, você vai falar de formas, ou você vai para a galera de geometria algébrica e vai falar de uns outros conceitos, mas assim, tem como você generalizar essa ideia, mas ela não é tão assim direta, tão trivial, tão entre aspas "natural". Então, se você tem um espaço vetorial um conjunto munido de uma operação de adição dentro, munido de um produto por escalar, e ainda tem uma operação entre os elementos que conversa com essas 2 operações, é o que a gente chama de álgebra. Então, uma álgebra sobre os reais, por exemplo, vai ser um espaço vetorial equipado com um produto entre vetores. Ó, aqui comeu também. E eu preciso que essa operação seja compatível com a soma que tem lá dentro e com o produto por escalar. E aí, bom, aí você olha para mim e fala: "Ah, William, mas eu sei que dá para fazer álgebra sobre, eh, tem jeitos mais dá para você invocar a estrutura de álgebra falando de teoria de módulos, dá para você fazer coisas ligeiramente mais gerais, que permitem exemplos mais interessantes. Entretanto, hã, álgebra eu não sei aqui que estão comigo, eu sei alguns que provavelmente já viram, porque eu conheço, de outros minicursos e coisas do tipo, mas, a álgebra, a estrutura de álgebra ali, quando a gente está estudando matemática, em geral vai ser uma coisa que a gente vê num terceiro curso de álgebra, né. Em geral a gente faz pensando da minha vivência, né, que eu fiz bacharelado, mas eu fiz um grupo só de teoria de anéis, uma disciplina só de teoria de anéis, no ano seguinte eu fiz uma disciplina só de teoria eu fiz uma teoria só de álgebra linear, aí uma só de anéis, uma outra disciplina só de grupos, uma outra disciplina de Galois,
E eu só fui ver álgebra e estudar propriedades de álgebra quando eu fiz um curso que era sobre teoria de módulos. Então isso demorou foi o meu quarto, quinto curso de álgebra, que daí que eu fui ver a noção de álgebra e coisas do tipo. Aí já no doutorado, aí já bastante, né, porque daí tem de novo em teoria de módulos para ver álgebras e também propriedades, e daí álgebras hereditárias, outros tipos de álgebra, álgebra de Lie, álgebra de Jordan, e daí você começa a colocar um monte de outras coisas para fazer suas álgebras. Mas enfim, moral da história é que a álgebra é um conceito que vê posteriormente, precisa de bastante maturidade algébrica, né. Mas o que que é a definição então de uma K-álgebra? O que que quer dizer uma K-álgebra? Pra gente aqui, eu tô pegando sempre K um corpo. Filha, não sei o que que é corpo. Pensa nos reais ou pensa nos complexos, se você quer pensar no corpo algebricamente fechado, tá? Pensar nos reais é suficiente pra gente, pra maioria das coisas. Então eu estou pensando que uma álgebra é um K espaço vetorial, ou seja, ele é um conjunto munido de uma operação de soma lá dentro e produto por quem vem de K. Eu multiplico por alguém do K e fica lá dentro do A. Ou seja, tem uma noção de linearidade dentro da álgebra. E eu também vou munir ela de uma estrutura de produto. Então eu vou chamar. Opa, vocês me escutam aí? Vem, galera, tudo bom? Meu computador deu uma soluçada aqui. Então eu Tá tudo vou certo. fazer. Obrigado, obrigado, Anderson. Ele deu uma. Para vocês talvez não tenha sido visível, mas para mim ele deu uma travada e piscou aqui. Mas eu preciso definir uma operação dentro dessa álgebra, que é uma operação binária, não necessariamente é associativa, então já começa aí uma dificuldade, que é, eu não sei se eu junto duas coisas com uma terceira, se é a mesma coisa juntar uma com outras duas. Isso não necessariamente precisa ser verdade. Tá aí a galera de álgebra de Lie para dizer, né? E o que a gente tem é uma K-álgebra, é quando essa estrutura de multiplicação dentro desse espaço, desse K espaço vetorial, conversa com a estrutura de K espaço vetorial. Ou seja, eu posso abrir pela soma pela direita, eu posso abrir pela soma pela esquerda, e tem essa compatibilidade aqui. Às vezes essa terceira vai ser escrita com duas equações, tá, gente? Eu tentei ganhar espaço para caber aqui na minha folha. Foi só isso, tá? E o que que essas três propriedades estão dizendo para gente? Em português, elas estão dizendo: a estrelinha, que é o produto dentro da álgebra, conversa com a estrutura de espaço vetorial e conversa muito bem. Agora, se você quer dizer isso de uma maneira mais matemática, você fala, a estrelinha, que é o produto dentro da álgebra, ela é uma operação binária e bilinear. William, mas tem jeitos mais abstratos de definir álgebra? Tem. Não é o foco aqui. É falar de um ponto de vista um pouquinho mais de álgebra de espaço vetorial, tá? Então, bom, isso é uma noção de álgebra, e aí eu quero, assim, só apresentar alguns exemplos para que vocês se convençam de que vocês já viram algumas álgebras, não necessariamente vocês tenham, eh, não necessariamente foi falado para vocês que era uma álgebra. Ah, antes disso, desculpa, o que não necessariamente está implícito quando eu digo álgebra? Se eu digo K-álgebra, não quer dizer que ela é associativa, ou seja, não quer dizer que isso vale. Quando isso vale, nós temos um tipo de álgebra chamada álgebra associativa. Quando existe dentro da álgebra um elemento que ele é um, ou seja, um elemento dentro da álgebra que faz o papel do um da multiplicação dos números, pelo produto que a gente coloca lá dentro, a gente diz que a nossa álgebra é unital. Nada me garante que a álgebra é unital. O grupo sempre tem um elemento neutro, tipo uma identidade, a álgebra não. Comutatividade, não está implícito que a álgebra é comutativa. Então, assim, se eu só falo álgebra, eu só estou pensando nisso. Por isso que estudar álgebra é uma coisa
tão geral, por isso que estudar álgebra é uma coisa que você vai ter a galera que estuda álgebra de Hopf, a galera que estuda bom, coálgebra aí é uma noção de dualizar, aí é diferente, mas você vai ter a galera que estuda álgebra de Lie, vai ter a galera que estuda álgebra de Jordan, você vai ter a galera que estuda álgebra polinomial, PI álgebra, né, tem uma galera muito forte estudando muito resultado a respeito disso. Você vai ter uma galera que vai estudar, bom, outros tipos de álgebra, mas o grande ponto é cada um desses sabores de álgebra que eu disse, eles são tem a ver com o produto que você define dentro e as operações que têm envolvidas, tá. Eu não trouxe exemplos e definições dessas outras álgebras, porque por si só elas são cursos e são áreas inteiras de estudo. Mas aqui, alguns exemplos de álgebra que, assim, vocês já devem estar acostumados, que aqui eu queria colocar C, tá gente, desculpa. Pode ser o R também, mas, visto como trivialmente como, eu posso pegar o conjunto dos números complexos, pensar que o corpo também é o conjunto dos complexos e o produto dos números complexos. Então, aí você olha para mim e fala: "William, mas isso é sem graça". Na realidade, está só, exibindo pra gente que alguns exemplos que a gente já tem são exemplos de álgebra, que é igual quando a gente fala de grupo, daí depois a gente fala: "Ah, Z mais é um grupo". Ah, tá. Ah, a multiplicação tirando o zero dos reais também forma um grupo. Ah, tá. Então, assim, é só para mostrar que algumas coisas que a gente já tem formam álgebras. Por exemplo, se você pega em R3 os vetores, você pensa que o corpo, ou seja, quem eu vou multiplicar o escalar, são os números reais, e o produto vetorial, ah, tá. E você tem uma estrutura de álgebra. E aí o que que acontece aqui a álgebra de cima dos complexos, pensando os complexos como álgebra, é associativa e comutativa, porque a multiplicação de número complexo funciona. Entretanto, o produto externo aqui, o produto vetorial, ele não é associativo, ele não é comutativo. Né. E não sei se vocês se lembram, se vocês já viram, mas o produto vetorial, ele satisfaz tipo um ciclo, né, se você faz o produto vetorial duplo, ele tem tipo um ciclo que você vai trocando os sinais, então, no fundo está te mostrando que se você considera o produto vetori o cochete de Lie ali como sendo o seu produto vetorial, você vai ter uma estrutura de álgebra de Lie, né. Para quem já viu, faz algum sentido, para quem não viu, bom, é isso mesmo. Polinômios. Eu também posso pensar na álgebra dos polinômios, pensando que eu multiplico por polinômio por números reais, e eu também tenho a a multiplicação é usual, é o que eu sempre tenho, né, é o normal. Outra álgebra que a gente costuma não ver, mas é não pensar em álgebra, mas é matrizes quadradas. Então você tem matrizes, eh que são da mesmo número de linha, mesmo número de colunas, com a multiplicação por escalar, ou então é a multiplicação dentro do corpo, se você quiser pegar matrizes, estou pensando em matriz sobre R, matriz sobre um anel, sobre um corpo qualquer, com a multiplicação sobre o mesmo lugar, e o produto é o produto usual. E isso é associativo e é comutativo, né, porque você tem matriz quadrada. Agora, comutativo não necessariamente, né, associativo vai ser, mas nada me garante que o produto cuidado. Eu fui no embalo aqui e não, aqui não. Eu só lembrei de uma coisa, que é o seguinte, quando a gente define a estrutura de álgebra, só fazer uma comparação com o grupo para vocês verem como que eh, muda muito de álgebra para grupo, né. Quando a gente define grupo, eu exijo que cada elemento do grupo tenha um elemento que seja aquele elemento na menos um, né, tal que isso daqui acontece. E comuta. Quando o grupo já nasce com uma noção de inversão. No outro dia que eu disse para vocês que a gente tem noção de C-estrela álgebra, que é onde surgiram as ações parciais, o Excel, onde o Excel trabalha, né, trabalhou bastante e continua trabalhando até hoje, é em C-estrela álgebra. O que que é uma C-estrela álgebra? A C-estrela,
não tem a ver com esse símbolo aqui, mas o C estrela quer dizer que você coloca uma involução na sua álgebra. O que que quer dizer involução? Se dentro da sua álgebra você tem a propriedade que vou chamar de -1 para ficar bom, assim, mas você tem uma operação que para todo elemento isso funciona. Existe o na -1 e ele elevado a -1. O -1 elevado a -1, ou seja, fazer a involução, ele com ele mesmo, fica parado, você tem uma C estrela, você tem uma álgebra involutiva. A C estrela álgebra é um exemplo de álgebra involutiva. Então, por exemplo, seria mais um íconezinho aqui para um itemzinho para adicionar, que seria a involução. Então, a involução é quando, para todo mundo que mora dentro da álgebra, existe vou chamar de -1 só para que fique dentro da notação, dentro da álgebra, e aí que tá. Eh, a questão é, se a sua álgebra for unital, você vai querer que dê 1, você vai querer que dê outra coisa, então assim, aí tem exemplos, tem casos, então a álgebra involutiva é ter a involução, mas não necessariamente ele agir com o -1 vai gerar uma coisa tipo unidade lá dentro. Isso aí tem que ver uma estrutura que isso faça sentido, tá. Então eu estava aqui nesse primeiro exemplo. Bom, continuando, esqueci de quebrar o slide aqui, né. Mas continuando, tem o seguinte, quando a gente estuda quando a gente estuda grupo ou conjunto, a primeira coisa que a gente faz é: "Ah, eu sei o que que é um conjunto, eu sei agora o que que é um subconjunto, uma parcela desse conjunto". Quando a gente estuda grupo, logo em seguida a gente fala o que que é um subgrupo. Então um subgrupo é um tipo de não, aqui desculpa, aqui as matrizes são quadradas, né, então vai ser comutativo, né, gente. Agora que eu me toquei que é matriz quadrada. Enfim, deixa eu passar o slide aqui. Quando a gente tem grupo, a próxima coisa que a gente faz é estudar subgrupo. Então, o subgrupo é subgrupo é quando você faz a especialização da estrutura de grupo dentro de um subconjunto dele. Agora, quando você tem aí você pode pedir mais coisa, você pode pedir, por exemplo, o grupo normal. O que que é o grupo normal? O grupo normal é quando você tem um grupo com estrutura a mais lá dentro, que é bom para fazer quociente. Surge como uma necessidade natural. Quando você tem em conjunto, é álgebra, o que a gente quer que seja a subestrutura da minha álgebra é o que a gente quer que seja a subestrutura da minha álgebra é o que a gente tem de subálgebra. Então, eu estou com o ideal na cabeça a palavra, mas é subálgebra. E algumas dessas subálgebras, elas têm uma propriedade extra que a gente vai chamar de ideal. Então, primeiro, o que que é subálgebra? A ideia é, eu preciso de um subconjunto que seja fechado pela soma pelo produto por escalar e pelo produto estrela. Então aqui é sempre que eu falar álgebra, eu estou pensando que o produto é o estrelinha, tá? Então, eh se para todo mundo então eu estou falando que a minha sobreálgebra chama L, se para todo mundo que eu pegar dentro do L e somar, tá lá dentro, multiplicar por um escalar, a multiplicação tá lá dentro, e multiplicar entre 2 lá dentro, tá lá dentro, é o que a gente chama de álgebra, subálgebra. Então subálgebra faz o papel ali de fazer algo tipo subestrutura, que é fechada pelas operações. Agora e se é uma subálgebra e está fechado por esses aqui, então vai estar fechado pela compatibilidade lá. Agora, sim, alguns exemplos de subálgebra só para que vocês se convençam de que já viram isso na vida. Por exemplo, se eu penso que não sei se vocês já viram números complexos, mas vocês podem identificar os números complexos como 2 cópias dos reais. Não sei se vocês já viram isso, mas quando você tem um número complexo desse jeito, você pode pensar que na realidade ele é um par. Esse par eu entendo que o x é o elemento da frente, a anotação que eu escrevo é esse outro elemento aqui ganha o i,
E eu posso tem o isomorfismo de um lado para o outro, que é exatamente reescrever desse jeito, né, eu jogo os complexos dentro do cartesiano do R com R, e eu jogo o cartesiano R com R dentro dos reais desse jeito, e aí a única coisa que a gente faz é que esse quem é o i? O i é o elemento que a gente associa com esse parzinho aqui, onde a gente inventa um produto. Por isso que, pensando, talvez eu pudesse ter motivado desse jeito, se eu penso nos números complexos a partir da identificação dele com o cartesiano do R com R, eu tenho um espaço vetorial, a soma é igual, soma ponto com ponto, o produto por escalar é igual, que é multiplicar cada coordenada pelo que eu estou dizendo é isso, né? É A mais C, B mais D, o produto por escalar é esse, porém, a gente inventa um jeito de multiplicar. Não vai caber aqui, mas a multiplicação é exatamente a multiplicação dos números complexos, né. Se eu pensasse A mais IB e C mais ID e fizer a multiplicação, é o par que dá exatamente isso. Vai dar um par com a soma e outro par com a diferença do produto cruzado ali. Então, como eu coloquei dentro dessa estrutura do plano cartesiano, que é um espaço vetorial, uma estrutura de produto, é uma álgebra. Então é mais um jeito de se convencer de que é uma álgebra. Deixa eu só fechar, tirar isso aqui. Então, se eu considero os reais, os complexos, como essa cópia dos reais cartesiano com os reais, então só uma componente, então isso daqui eu posso identificar com R2, pensando que se você quiser pensar o plano dos reais aqui e é o eixo imaginário, né, o plano de Argand-Gauss, então se eu pego só o eixo R aqui, ele vai ser uma subálgebra dentro dos números complexos, por quê? Só quem mora aqui é só quem tem a entrada, primeira entrada, não tem a parte complexa, somar fica aqui dentro, multiplicar fica aqui dentro, multiplicar por escalar fica aqui dentro. Outra subálgebra simples, pega as matrizes diagonais e dentro das matrizes diagonais, pega as matrizes quadradas e dentro das matrizes quadradas, pega as matrizes diagonais. E, o que eu estava pensando é que não vai ser comutativo mesmo, né, gente, eu falei besteira, desculpa. Então pega dentro das matrizes quadradas, pega as matrizes diagonais. As matrizes diagonais formam uma subálgebra, por quê? Se você soma 2 matrizes diagonal, fica uma matriz diagonal. Se você multiplica uma matriz diagonal por uma outra matriz, por um número, continua uma matriz diagonal. Se você multiplica 2 matrizes diagonal entre si, você multiplica as diagonais, os elementos respectivos da diagonal, e fica lá dentro. Então, as matrizes diagonais são a propriedade mais forte ainda, né, por causa do zero espalhado, sempre que você multiplica a matriz diagonal por uma outra, você vai criar vários zeros na sua matriz. Então, é isso que eu disse aqui com esse "possessivo", entre aspas, que existem algumas subálgebras que quando você pega um elemento de fora da subálgebra e um elemento da subálgebra e multiplica, o resultado cai dentro da subálgebra. Isso não necessariamente acontece sempre. Nada me garante que quando você pega e multiplica alguém da subálgebra pela alguém da álgebra, caia dentro da subálgebra. Quando isso acontece, a gente chama de ideal. Lembrando, gente, é um repeteco ou uma coisa super simples. Infelizmente, eu não consigo fazer desenhos bonitinhos de álgebra, igual eu fiz de grupo, porque a álgebra tem essa noção da linearidade do espaço vetorial associado junto, aí a gente já perde a noção visual, né, é difícil desenhar. Mas o que que é um ideal? Então, um ideal é uma subálgebra, ou seja, é uma subestrutura munida da soma que fica lá dentro, o produto por escalar que fica lá dentro, o produto entre 2 elementos lá de dentro fica lá dentro. Agora, a
O que que essa subálgebra aí tem que ter para ser chamada de ideal? Ideal à esquerda. Então, eh, primeiro, como eu disse, fechado pela soma, fechado pelo produto por escalar. Isso é para ser subálgebra. Ah, eu esqueci de colocar também o fechado por produto lá dentro, né. Isso é ser subálgebra. Então esses 3 aqui diz para mim que é subálgebra. Agora sim, o de baixo é equivalente, né, porque fica em I, beleza. Mas o que que o de baixo está dizendo? O de baixo está dizendo para gente que sempre que eu faço o produto de alguém da álgebra de fora por alguém da se tiver dentro vai ficar de qualquer forma, mas em especial, qualquer um que você multiplica pelo cara que mora dentro do meu ideal, fica lá dentro do ideal. Por isso que eu disse aqui anteriormente que essa subálgebra é "possessiva", entre aspas, porque sempre que eu multiplico, vai pertencer ali dentro. Então fazer interagir com essa álgebra, com essa subálgebra, faz os elementos ficarem lá dentro. E aí, bom, se funciona isso com um produto para o outro lado, aí você vai ter ideal à direita. Se funciona isso para a direita e para a esquerda, então a gente vai ter isso e isso pertencente aí é o que a gente chama de ideal bilateral. Em particular, o que a gente está querendo logo mais é ideal bilateral. Hum, alguns exemplos de subálgebras ideais super simples, assim, super, mas super simples mesmo. Por exemplo, se você tem uma K-álgebra qualquer, sempre são ideais dessa K-álgebra. O conjunto, o zero do espaço vetorial, né, o zero da operação de soma, né, da estrutura, o elemento neutro da estrutura de espaço vetorial e a álgebra toda. São os ideais triviais. Uma coisa interessante de mostrar é que R, visto como uma R-álgebra, ou seja, eu estou pensando igual eu fiz antes o exemplo de C, como uma C-álgebra, eu estou pensando R com a noção de multiplicar, o escalar é o próprio R. Então eu estou multiplicando números por números reais, e dentro de números reais eu uso a multiplicação usual. Então isso dá uma estrutura de álgebra e os únicos ideais, essa é a parte interessante, são esses 2 ideais, o zero e o R. Mais alguns exemplos, um exemplo um pouco mais interessante, que é o exemplo de anulador. Então, se você pega X, um conjunto qualquer, não vazio, só para ter problema, não ter problema de lógica, né. X, um conjunto qualquer, e pega todas as funções de X para C. Então, se você pensa que eu posso fazer multiplicação de função ponto a ponto, se você pensa que você pode multiplicar uma função por um número complexo, então o que que já tem de estrutura aqui dentro, né? Eu posso fazer isso com a estrutura de função, eu posso fazer isso e eu posso fazer isso daqui, que é somar. Tem outra coisa também que eu posso fazer com as minhas funções. Todas as minhas funções saem do mesmo lugar, o domínio de todas é igual, e eu estou caindo em R, então eu estou fazendo isso. E aí eu vou equipar eh, as minhas isso. Eu vou equipar também com a composição. Se eu equipo com a composição, eu tenho uma noção de álgebra, C-álgebra, porque eu estou em cima dos complexos aqui, eu quero multiplicar por complexo, e é um exemplo de ideal. Então eu quero alguma coisa que fique lá dentro. O que que faz ficar lá dentro quando você multiplica, e você interage? É você pegar o anulador. Então o que que é o anulador?
o conjunto das funções que anulam dentro de um conjunto, um subconjunto. Escolho um subconjunto lá dentro e digo, pego todas as funções que se anulam em cima desse subconjunto. Isso é o que a gente chama de anulador do conjunto, né? Mas isso vai dar uma noção com as estruturas herdadas de ideal. Até aqui tudo bem, gente? Bom, eu não sei até quanto eu Ah, tô professor, falando. Diga, Anderson. não seria composição aí, porque para composição a gente precisaria, porque a gente está saindo de um domínio para um contradomínio. Nossa, é verdade, Anderson. É Não vai só o estar definida produto entre sempre, né? funções. Obrigado. Eu fico na cabeça com composição para fazer ação parcial. É só do produto, porque senão não vai estar definida, porque tanto é que quando eu li aqui eu falei: "Ué, espera aí, composição", porque senão não vai estar definido, porque onde uma função cai não necessariamente vai ser o domínio da outra, né. É isso que você está chamando atenção? Exato. Ah, obrigado. Nossa, é verdade. Aqui tem que ser o produto, com a estrutura de produto. Para fazer funcionar com a composição, a gente tem que amarrar e todas as funções têm que ter o mesmo contradomínio, né. Daí vai funcionar tudo, seria o dual desse exemplo aqui, né. Todas as funções que caem no mesmo saem do mesmo lugar e caem no mesmo lugar, daí a coisa vai funcionar bonitinho, né. Mas, Uhum. mas obrigado, sim, sim, gente, por favor, sempre que vocês notarem alguma coisa esquisita é porque eu errei mesmo. Eu vou fazendo uma coisa pensando na outra e, como eu disse para vocês, eu acabo não conseguindo revisar direitinho aqui e acaba passando uma coisa ou outra. Mas eu não estou fazendo composição para fazer ação parcial, eu estou fazendo composição para estrutura de álgebra. Então você tem total razão. Obrigado, Anderson, muito obrigado mesmo. Depois, eu corrijo lá no PDF, eu acho. Vou tentar. Mas agora sim, e agora, claro, faz sentido, com o produto fica evidente porque que quando eu pego uma função que mora aqui dentro e multiplico por uma função que mora fora, vai dar zero, né. Então sempre que eu pegar uma função que mora aqui dentro e multiplicar por uma outra função, ela vai zerar em y e ela vai puxar para dentro aquele resultado da multiplicação, né. Brigadão. Tinha outra coisa que eu ia falar outra coisa. Bom, depois eu lembro, eu acho. Mas tudo bem até aqui, gente? Obrigado, Anderson, de novo. Agora lembrei o que eu ia falar. Quando a gente faz função parcial, o que que é ação parcial? É uma coleção de o que que é ação parcial? Então uma ação parcial é uma coleção de funções definidas em subconjuntos de um conjunto. Então, bom, espero que vocês eu gostaria que vocês tivessem a seguinte imagem até o momento, né. E essas ações aqui, essas funções são bijetoras. Quando eu faço na estrutura, se G é um grupo, sempre para mim é um grupo, né, a galera que estuda outras coisas, não é aqui que a gente está fazendo isso. Mas eu tenho G é um grupo e X conjunto, essa noção aqui, o que a gente diz tem que estar dentro da categoria dos conjuntos, ou seja, a minha função, o meu, DG tem que ser subconjunto e o θ tem que ser bijeção. Agora eu quero aumentar a complexidade e eu quero colocar mais estrutura, e ao invés de conjunto, eu quero chamar de álgebra. Para que eu chame de álgebra, o que que eu preciso atualizar? Não faz sentido que os meus domínios sejam conjuntos. Por quê? Se o meu domínio for só conjunto, tem a linearidade que eu perco da álgebra. Então, eu não quero só conjunto. Não faz sentido que eu tenha só subálgebra, porque, eu quero, de certa forma, que o domínio seja, entre aspas, "possessivo". Eu quero que o domínio ele seja, fechado por todas as interações possíveis.
Então, a atualização que a gente vai ter que colocar para os domínios é que eles sejam que eles sejam ideais, subálgebra munida do produto que fica lá dentro. Então, eu vou precisar que os meus domínios novos sejam ideais. E qual é a atualização da noção de bijeção? É a noção de bijeção dentro do universo de álgebra. Então, quando a gente faz grupo, eu tenho isomorfismo de grupo, que é um homomorfismo. Homomorfismo quer dizer que ele respeita as operações internas e ainda é bijeção. Então, no universo da álgebra, eu preciso disso. Então, a última anotação que eu preciso é essa daqui, noção. Eu preciso que a preciso saber o que que é um homo de álgebra, né, homomorfismo de álgebra. É um tipo de função que sempre que ela é é uma função linear, né, no sentido de ser transformação linear lá do espaço vetorial aqui subjacente, e ela ainda tem que conversar com a estrutura de produto da álgebra. Então, quando você só que eu coloquei um azinho para pensar que é a soma dessa álgebra e um bzinho da imagem, né, mas fica subentendido pelo domínio contra pela resposta da função. Então aqui homomorfismo, isso. Aqui está dizendo a linearidade com a noção de espaço vetorial. Aqui eu esqueci de escrever, né, que aqui é o produto por A e aqui é o produto por B, mas em cima do K, aqui vai ser em cima da pensando que as duas são K-álgebras, então aqui é em cima de K e aqui é em cima de K. E aqui embaixo é o produto entre os elementos, isso. Aqui embaixo é o produto que mora dentro da álgebra A, cai no produto que mora dentro da álgebra B, ou seja, leva produto em produto. Se você tem esse tipo de homomorfismo e bijetor, a gente chama de isomorfismo. Então, na categoria, bom, categoria não é uma boa palavra porque tem um sentido preciso, mas no universo das álgebras aqui, vamos dizer assim, para quem nunca viu categoria, no universo das álgebras, a noção correta de morfismo é homomorfismo de K-álgebra e eu tenho isomorfismo. E daí uma observação só é a seguinte: não necessariamente, desculpa, eu esqueci de cortar os slides. Quando a minha álgebra é unital, isso daqui tem que acontecer, né? Tem que levar um em um. Isso aqui vai ser importante logo mais amanhã, quando eu fizer a observação a respeito da globalização. Mas, como eu motivei antes, o que que eu quero que aconteça para ter uma noção de ação? Então, agora eu tenho um grupo pode agir parcialmente em uma álgebra. E o que que eu preciso? Coleção de funções geradas a partir do meu grupo, que pega pedacinhos dessa álgebra e leva em outros pedacinhos dessa álgebra. Esse cara aqui, agora eu vou querer que seja um ideal. Para ser compatível com a estrutura da álgebra, eu vou querer que ele seja um ideal e eu vou querer que ele seja um ideal bilateral. Esse morfismo que eu tenho, eu vou querer que ele também seja um tipo de morfismo que é bijetor. Então, dentro do universo das álgebras, eu vou querer que ele preserve a estrutura de soma, produto por escalar e produto da álgebra, então eu vou querer que seja um ISO de álgebra. Então, essa é a atualização correta para o universo das ações parciais. Então, eu pego uma álgebra, K-álgebra qualquer, ação parcial de G em A é uma coleção de funções onde os DGs são ideais bilaterais e os meus tetas são isomorfismos de álgebra. Tudo bem até aqui, gente? Então, assim, talvez, eu não consigo lembrar de cabeça, assim, pensar agora de cabeça, mas é muito provável que nos cursos que vocês já fizeram ali, quando vocês estudaram álgebra e viram algumas coisas, tenham passado possivelmente por funções que facilmente você adaptaria para fazer virar uma ação parcial de um grupo em uma álgebra. Bom, até aqui era a parte do repeteco ali. Desculpa, gente, de novo, eu não sei o quanto cada um sabe ou não sabe, e eu fico receoso de entrar mais em definições de álgebra, tipos de álgebra, e
E o foco não é esse, porque, eh, a noção de ação parcial para outros tipos de álgebra é coisa de artigo mesmo, então, assim, tem um artigo que vai falar em álgebra de Jordan, tem um artigo que vai falar em álgebra de Lie, tem outro artigo que vai falar em outro tipo de álgebra, então não é o meu objetivo aqui ficar, percorrendo muita coisa de álgebra, mas eu queria só lembrar, tentar apresentar meio que rapidamente a noção de álgebra, subálgebra, ideal e morfismo, isomorfismo, homomorfismo de álgebra, em particular isomorfismo, que é isso que precisa para a estrutura aqui. E daí, bom, eu acho que talvez vocês já tenham captado a ideia, e se você, por exemplo, quisesse fazer ao invés de uma álgebra, se você quisesse trocar "x" por "A" por "x", um espaço topológico, conjunto topológico. O que que você precisaria colocar nas suas funções? Bom, você precisaria colocar que os seus domínios são subespaços topológicos, né, ele precisa ser não só um subconjunto, mas ele tem que ter a topologia herdada, e você precisaria que os seus tetas fossem funções contínuas, tudo bem? Se você tem um conjunto topológico Hausdorff tem a ver com separabilidade de pontos. Se você quer um conjunto topológico Hausdorff, então você pede que os seus domínios sejam desculpa, aqui é subtopológico aberto, tá? Então você pede um subconjunto, um subespaço aberto na sua topologia, se você precisa de Hausdorff. Aí você precisa colocar mais hipóteses, muito provavelmente você precisa colocar hipótese de ser Hausdorff também para que faça sentido dentro da sua categoria, mas a ideia é que conforme você vá aumentando aqui você pode especializar a sua noção de ação parcial, trocando onde age, porém respeitando a estrutura que você tem, ou seja, colocando dentro da categoria ideal. Ideal não é uma boa palavra, dentro da categoria adequada. Eu não sei daí, Anderson, você já chegou a ver, não sei se tem, o pessoal estuda bastante, mas ação parcial de grupo em álgebra de Hopf, por exemplo? Eu só vi agindo a partir de uma álgebra de Hopf. Ah, bom, a álgebra de Hopf agindo, né? Uhum. Porque agora eu fico, bom, eu não sei o que que precisaria adequar para que um grupo agisse numa álgebra de Hopf, por exemplo. Então, se aqui fosse Hopf, talvez você precisasse que as suas, bom, não sei. Os seus domínios precisariam muito provavelmente ser subcoálgebra ou coisa do tipo, mas a ideia é tem que adequar com a eu nem sei se tem estudo para isso, se isso é algo interessante, por exemplo. Mas Eu quando você troca, chutaria que diga. subálgebra, se fosse só uma subálgebra de Hopf, já deveria funcionar, porque em geral elas são bem comportadas. Sim, né, a estrutura de coálgebra, ela é bem mais comportada que a estrutura de álgebra, e isso já deixa tudo mais bonitinho, né. Agora o morfismo que eu fico na dúvida, porque, bom, talvez precisaria de mais coisa que só subálgebra, só subálgebra de Hopf. Bom, é provável. E o morfismo, isomorfismo de álgebra de Hopf, talvez, provavelmente, né, seria o mais adequado. Mas a ideia é que conforme você muda a estrutura onde você age, você coloca hipóteses a mais. E aí você precisa colocar hipóteses ainda mais fortes sobre os seus domínios, se você quer que tenha globalização, que é o que eu vou falar amanhã. Então, uma coisa que eu quero deixar no ar aqui é: eu estou pedindo pouco. Eu estou pedindo tão pouco que não necessariamente a minha ação parcial de álgebra de grupo em álgebra cresça para uma ação global. No caso de conjunto é sempre verdadeiro, porque o conjunto tem nada de estrutura. Agora a álgebra tem a parte da linearidade, a parte do produto interno, então isso força mais. Só antecipando
Uma coisa que vai aparecer amanhã amanhã eu vou precisar do seguinte, quando na segunda metade, assim, da do nosso encontro, depois que eu falar da globalização de grupo, grupo em conjunto, eu vou falar: "O único jeito da minha ação parcial de álgebra de grupo em álgebra globalizar, é quando cada um desses domínios tem um elemento, uma identidade, que a gente chama de identidade local. Se cada um desses domínios tiver se cada um desses subálgebras aqui tiver uma identidade local, de novo, não é a identidade da álgebra, senão ia puxar todo mundo para dentro, porque é ideal. Ele tem que ter uma identidade local, só por produto de elemento ali dentro faz ficar ali dentro e ser igual. Então faz ser igual ali dentro, né. Então se ele tem uma identidade local, eu consigo globalizar minha álgebra. Mas enfim, alguns exemplos eu tentei caçar, gente, exemplos de ação parcial de grupo em álgebra, exemplos que não exigissem tanta teoria, e eu consegui poucos, mas vamos lá. Um exemplo simples é você fazer o seguinte: você pega então observem, sempre que alguém falar para vocês, tá andando na rua e fala: "Opa, tudo bom, sabe o que que é uma ação parcial de grupo em conjunto?" Sim, é uma coleção de funções bijeções parciais entre subconjuntos do meu opa, eu esqueci de escrever o opa, esqueci de escrever eu comi o outro slide das propriedades. Eh, mais opa, esqueci o slide das hipóteses aqui, eu esqueci gente, mais hipóteses de indexada pelo neutro, era o próximo slide e eu acho que eu coloquei o exemplo por cima dele, desculpa. A identi só isso aqui é só uma função, né, não tem nada que satisfaça ainda. A identidade em A, a função identidade, e tem que ter a noção de parcialidade, tá. Desculpa, depois eu coloco esse slide ali, agora que eu vi que eu comecei a escrever ele, eu escrevi a definição e eu fui direto para os exemplos. Então, de parcialidade. Agora sim. Agora que eu me toquei aqui que não está definido uma ação parcial. Mas é uma ação parcial de conjunto, né, então tá, é que eu mudei de ideia. Eu ia escrever que é uma ação parcial no subconjunto adjacente que tem ainda a compatibilidade com a estrutura de álgebra, ou seja, os domínios essa é a noção subjacente de ação parcial no conjunto, né, e tem a estrutura ainda de ser ideal bilateral, porque eu quero que fique super fechadinho, bem comportado, e eu quero que esses morfismos aqui, essas funções, sejam isomorfismos, tá. Então opa, o que que eu fiz aqui? Sem querer apertei um botão errado aqui. Então, agora sim, isso, isso daqui, com essas 2 hipóteses é álgebra de Hopf não, é o que a gente chama de álgebra de ação parcial de grupo em álgebra. Desculpa, agora que eu vi que faltou um slide ali. Mas alguns exemplos bem simples. Primeiro, pega grupo G, que é o grupo com 2 elementos só, então G vai virar o E, e pega A, G é o inverso dele mesmo, né, então o A, ele é uma K-álgebra qualquer. E aí, bom, eu não disse aqui para vocês, mas tem como fazer. Se você pega o produto cartesiano da álgebra com ela mesmo, vai ser também uma K-álgebra. E eu estou pensando que o produto é ponto a ponto, tá? Então também vai ter uma estrutura de álgebra. E aí, o que que eu quero dizer com esse símbolo aqui? Eu tô pegando o ideal gerado, porque o que acontece? Eu tenho um par aqui, esse par tem linearidade, soma produto por escalar, então é meio como você escrever o espaço gerado dentro do espaço vetorial ali. Eu estou pegando o ideal gerado por esse cara, o ideal gerado por esse cara, porque a atualização exige, né. A partir desse momento, sempre que eu quiser falar de ação parcial de grupo em álgebra, eu tenho que verificar 4 coisas. O que que eu tenho que verificar? Que eu tenho domínios são ideais bilaterais, as minhas funções são isomorfismos de álgebra,
eu tenho que verificar que a função indexada pelo E é a identidade e eu tenho que verificar a parcialidade. Então eu tenho 4 e aqui aqueles axiomas análogos aos que a gente demonstrou antes, os teoremas de equivalência, funcionam para cá, se você atualiza e você coloca a estrutura de álgebra aqui, de ser bilateral, ideal e de ser isomorfismo. Então, eh, agora eu preciso, sempre que eu digo quem é o grupo, eu tenho que falar qual é a estrutura da álgebra, quem são os morfismos, quem são os ideais e quem são os morfismos. Tudo bem? Então aumenta a complexidade dos exemplos, né? Se a gente quer provar isso minuciosamente, tem uma lista de coisa para fazer. E o que que a ação parcial faz? Ela faz um flip. Ela troca esse de lugar com esse. Então, isso é uma ação parcial, é como se eu pegasse se eu pensasse que o A, cartesiano A, são 2 eixos, eu levo de um eixo no outro e levo de um no outro. Então, isso é o que está fazendo essa ação parcial aí. É super básica, né. Aumentar um pouquinho a complexidade dessa, faz assim ó, desculpa, eu não quebrei os slides. Por exemplo, uma receitinha de fazer ação parcial. Pega, por exemplo, o grupo cíclico, eu não disse essa palavra aqui, mas pega esse grupo com 4 elementos, onde o inverso desse aqui é você multiplica o G por G a terceira, aí vai dar o E, então esse é o inverso desse, e o G ao quadrado é o inverso dele mesmo. Se você pega o corpo e faz cópias dele, o corpo cartesiano, o corpo várias vezes finitas, isso dá uma estrutura de álgebra. Então aqui eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a minha álgebra é o corpo vezes ele mesmo 3 vezes. O produto, de novo, eu estou pensando que o produto vai ser produto ponto a ponto. Então, qual é a ação parcial que eu posso fazer de G nessa álgebra aqui? Bom, aqui, de novo, eu imponho que a ação, no caso do indexado pelo elemento neutro, seja trivial, ela faz nada. E aí o que que para os outros elementos, para cada um deles eu tenho que dar um ideal de domínio, um ideal de contradomínio e eu tenho que dar uma função que é um isomorfismo. Como é que eu faço? Bom, para a função g eu vou associar assim, eu saio do zero BC e eu caio no A B zero. É como se eu fizesse bom, as letrinhas aqui não precisam ser as mesmas, tá gente? A questão é, eu saio de um zero atrás e ponho um zero na frente. Então o que que o meu morfismo faz? O meu morfismo ele faz o flip aqui, né, ele empurra para trás, ele faz o shift. Então ele faz o shift e coloca o zero na frente. Dessa forma eu pulo de alguém que mora aqui para alguém que mora aqui. Para o g ao quadrado, então tá, ok, para o g ao quadrado, é o morfismo que ele troca de lugar. Então eu saio de alguém desse jeito para alguém desse jeito, lembrando que não necessariamente esses caras são iguais, né, eu usei a mesma letrinha, mas aqui deveria ter usado um linha só para não induzir a pensar que é o mesmo. O grande ponto é onde que está o zero está aqui, o zero está aqui, e o que que a função indexada pelo g ao quadrado faz? Ela troca ele de lugar. Aqui ela faz um flip, no de cima ela faz um shift, e acho que vocês já faz um shift aqui para esquerda, né, puxo para trás e acrescento zero, faz esse para frente. O terceiro caso aqui é quando eu faço o seguinte, eu pego a b zero, que é o oposto desse, né, essa função tem que ser inversa dessa daqui, e essa do meio é inversa dela mesma. Então, essa daqui sai do ab zero, cai no zero bc, e ela faz o shift empurrando para frente, né, é o contrário. Então eu pego alguém que mora aqui e levo para alguém que mora aqui. E daí, quais são todos os trabalhos para serem feitos aqui? Primeiro, mostrar que a função está bem definida, mostrar que os subconjuntos candidatos a domínios e contradomínios são ideais bilaterais, mostrar que mas aqui vai fazer sentido porque é zero e eu só estou multiplicando ponto a ponto, então o zero mantém, né, o zero é forte e mantém. Outra coisa, mostrar que são subálgebras, mostrar que são ideais bilaterais, né, que para mostrar que é ideal tem que mostrar que é subálgebra, e mostrar que esses morfismos são
eles possuem inversa. No caso aqui, os 2 da ponta são inversas dele mesmo, e esse aqui um é inverso do outro e o do meio é inverso dele mesmo. Mas, de novo, um outro exemplo que não é muito, assim, interessante, entre aspas, não é muito interessante. Um outro exemplo, faz assim, também um exemplo feito para dar certo. Pego uma K-álgebra e eu penso que a estrutura de espaço vetorial dela é gerado por esses vetores. Então eu digo que é gerado por um vetor 1, o t, o u e o v. A princípio são só vetores. Por que que esse vetor 1 chama 1? Porque eu defino o seguinte produto lá dentro. Observem que o u ao quadrado eu defino desse jeito, eu imponho. U ao quadrado é v ao quadrado, o u comuta com o v, o t comuta com o u e é igual a t ao quadrado. E isso é igual a zero. Eu imponho isso. Eu imponho que o t comuta com o v e a resposta deles é u. E eu imponho que o 1 é igual 1 operado eu não coloquei uma estrelinha aqui para ficar mais fácil a escrita, tá, gente? Mas eu imponho que o 1 operado com o qualquer vetor que mora lá dentro, dá o vetor que mora lá dentro. Então eu tenho uma álgebra gerada por esses 4 carinhas aí. E agora eu quero fazer uma ação parcial. Então pega G, o meu é só um jeito diferente de escrever o mesmo grupo de antes, do primeiro. Então pega G, o meu esse grupo, e eu vou considerar um ideal. Como é que eu vou formar um ideal? Eu vou pegar o ideal gerado pelos vetores u e v. Ó, antes aqui, eu pegava o ideal gerado só por um vetorzinho, agora eu quero o ideal gerado por u e v. Qual é a ação parcial que eu vou fazer? A ação parcial que eu vou fazer, ela faz o seguinte: como eu tenho só 2 vetores, eu tenho, entre aspas, eles são a base, são os geradores do ideal, eu vou definir o que que essa ação parcial faz no gerador. Então, eu defino que o DG é o I, e esse I é um subconjunto da minha álgebra, porque essa álgebra é maior, né? Eu peguei só o pedaço gerado por isso daqui. O que que a ação faz? Ela troca o com G de lugar. É isso. Então, a inversa dela vai ser fazer o contrário, né? Vai ser trocar o V com U. E isso, de novo, é um exemplo de ação parcial. E aí, bom, é uma receita, um jeito de fazer ação parcial, onde você tem uma coisa grande e você restringe só pelo gerado num pedacinho, e eu estou trocando os elementos da base ali, estou trocando a base de lugar. Assim, não é muito interessante, mas, de novo, gente, se a gente quer depois, se vocês quiserem, eu posso até tentar passar referências para vocês, mas ação parcial de grupo em conjunto, a gente consegue fazer com pouca coisa, porque tem exemplos mais legais, mas assim, eu consigo apresentar bastante exemplo para vocês, porque precisa de pouca estrutura. Quando a gente já vai para ação de grupo em álgebra, já começa a ter estruturas mais elaboradas. Uhum. E aí, se a gente quer falar de muita coisa, se eu quero falar exemplos mais elaborados, eu preciso fazer um monte de definição e aí foge do foco aqui. Se vocês depois tiverem interesse, é só conversar comigo. Se você que está assistindo depois aí, alguém assistindo depois aí a gravação, é só me mandar um e-mail, na minha página tem o meu e-mail, e a gente pode tentar trocar figurinha, eu ver se eu consigo arranjar uma referência para você. O último exemplo que eu tenho para hoje. Então eu conversei com o professor Marcelo e ele me lembrou desse exemplo aqui. Então esse aqui é oferecimento do professor Marcelo. Eu não consegui escrever ele com todos os detalhes, mas eu escrevi as ideias gerais aqui, gente. Então, o que que é esse exemplo? Considera G os inteiros com a soma, e igual a gente fez antes, a gente faz. Deixa eu só falar, a moral desse exemplo é a seguinte: induzindo já ele ao último de propósito. Esse último exemplo, o que eu quero falar para vocês é assim: quando você tem uma ação global, ou seja, uma ação no sentido antigo, ou seja, se eu tenho uma ação global de um conjunto, de um grupo num conjunto, amanhã eu vou mostrar um exemplo assim para vocês.
é um exemplo bem bonitinho. Mas se eu tenho uma ação global de um grupo num conjunto, se eu tenho um subconjunto bom dentro desse grupo, eu posso restringir a minha ação a esse subconjunto. Quando eu faço essa restrição, eu tenho uma ação parcial. A mesma coisa acontece com álgebras. Então, o que que vai acontecer nesse exemplo? O que eu quero tentar motivar nesse exemplo, espero que eu tenha escrito de um jeito, interessante, é que eu vou primeiro definir uma ação global de um grupo numa álgebra, e aí eu vou escolher e eu vou fazer um refinamento para que eu tenha essa ação, dentro de um subconjunto específico, e eu vou tentar fazer algumas continhas ali, espero que eu tenha feito certa, para que a gente tenha essa ação parcial. Então eu vou ter que fazer escolha para ter os domínios ideais, os ideais como os domínios como ideais corretos. Então, o que que eu estou pegando aqui? Eu pego o G, o meu grupo aditivo, pego cópias do corpo, e essa é a minha álgebra. Eu considero funções que vão do meu corpo, do meu grupo para o meu corpo, base. E aí, é um jeito de pensar isso, é como se fosse sequências com índices inteiros, tá. É só eu estava escrevendo e tentando fazer comparação o tempo inteiro, mas eu acho que fica muito pesado, que é um exemplo longo, tá. Então, uma ação global de Z em Kn, ou seja, uma ação global de Z na álgebra, é você fazer a translação do argumento. Parecido com o que a gente fez outro dia, só que outro dia eu já falei do ponto de vista de ação parcial, eu já passei a versão própria já. Então, do ponto de vista de sequência, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo translação dos índices da sequência, estou fazendo subtração. Beleza. Agora eu quero tentar parcializar a minha ação. A a parcialização da minha ação opa, o que aconteceu aqui? Ele pipocou um negócio aqui? Ah, beleza. A parcialização da minha ação é fazer o seguinte: a parcialização da minha ação, eu vou considerar o ideal, que é gerado pelas funções que se anulam fora desse conjunto. E esse conjunto, bom, ele de certa forma é isomorfo a Kn. Eh, Quando eu fiz ontem um monte de exemplo, um exemplo que eu tinha era, eu tinha a ação global e eu fazia ação para restrição de função menos um certo conjunto. A ideia é a mesma, só que agora do ponto de vista de álgebra. Então, se eu pego funções, se eu restrinjo, pensando em noção de restrição de função, eu posso induzir uma ação parcial de Z em opa, assim, uma ação parcial de Z em Kn da seguinte maneira, né. O que que eu vou ver? Como o Kn ele é gerado como álgebra e espaço vetorial pelos vetores canônicos aqui, né, porque eu tenho Kn, então eu estou pensando que o E1 é o 1 e 0 n menos uma vezes e assim por diante, eu posso ver o que ocorre como se eu vejo esses caras como se fossem funções da base. Ou seja, eu vou levar o j em 1 e o m, se é diferente de j, eu vou levar em 0. Pensando como função funtor não, olha, falando de categoria. Pensando o que acontece na base, o elemento da base. Então, o que que acontece quando eu aplico o tá funcionando? Tá. O que que acontece quando eu aplico o m em EJ? Aplicando a ação do M em EJ, eu vou ter a translação, e aí o que que acontece? Pensando que o ideal, né, se eu tenho, pra cair fora ou não. Esse cara vai ser 1 C e somente C, x menos m é J, C e somente C. Eu acho que aqui isso, talvez aqui deveria isso. Talvez eu troquei M com N. Bom, vamos ver. Daqui a pouquinho, aí eu vejo se a gente não tem alguma coisa errada. Mas onde é que eu estava aqui? Desculpa. Isso acontece se e somente se o meu índice satisfaz isso, ou o meu argumento satisfaz isso. Ou seja, aplicar isso, aplicar
é é só quando vale J mesmo. Aplicar o meu a minha função no vetor da base geradora ali, é ganhar o EJM. Continuando, o que que eu quero? Eu quero que o EJM pertença ao ideal gerado, porque eu quero que seja uma ação por restrição, ou seja, eu quero que o meu domínio, que a gente sempre indexa por "-m", o que que eu quero que isso aconteça? Eu quero que isso caia lá dentro. Para que isso caia lá dentro, eu tenho que pegar pessoinhas dentro, que são sequências, né, dentro do meu KN, de tal forma que isso seja satisfeito, ou seja, que esteja aqui dentro. Senão não está satisfazendo a minha definição da ação está bem definida. Ou seja, eu preciso que os elementinhos que estejam aqui, eles sejam, majorados por n menos m. Em particular, para que ele seja não nulo, eu tenho que ter esse cara maior que 1, ou seja, maior que m mais 1, em que, se você quiser assumir o 1 ali, ser exatamente igual a 1, você troca i do 1 até o n por i do 0 até o n menos 1. Então, eh, não sei se ficou tão claro para esse exemplo, é que esse exemplo ele é um pouco mais complexo, mas amanhã eu quero fazer um outro exemplo de conjunto mesmo, que eu consigo fazer um desenho e talvez é um pouco, pelo menos para mim é mais visual, mas a ideia é, eu posso pegar uma ação global e eu posso parcializar. Porém, quando eu quero parcializar, eu tenho que fazer as coisas funcionarem. Então, o que que tem uma montoeira de conta aqui por trás para verificar? Para verificar que esses ideais são bilaterais, para verificar que a restrição da função aos ideais, a função é bijetora, a função restrita vai ser uma abjeção também, que está bem definida, que sai de onde eu quero e cai para onde eu quero, e acertar os índices, porque você tem que acertar o índice de onde sai para o índice de onde chega, e essa é uma versão algébrica de um exemplo que eu fiz ontem, que era também zerar, dentro e fora do meu conjunto. Hum, é. Bom, eu não quero falar mais coisa, porque amanhã eu vou fazer esse aqui é o começo da aula de amanhã já. Então amanhã eu quero voltar nesse passo de restringir a minha função. Eh, bom, é, é isso que eu tinha planejado para hoje, gente. Tem alguns outros exemplos que eu achei na internet muito interessantes, mas eles envolviam, módulo, envolviam anéis, e eu não quero ter que ficar falando dessas definições todas aqui, então eu tentei são exemplos mais simples, exceto esse último aqui, porque no fundo os exemplos que o pessoal acaba mais usando e vendo por aí são exemplos onde a minha ação ela vem de uma restrição já, né, não tem nada muito mais filosófico, sem que seja resultado de artigo e coisa de teoria de pesquisa mesmo. Alguma dúvida, gente? Algum comentário, alguma coisa? Eu sei que talvez tenha sido a aula mais pesada até agora, né. As outras eram mais fáceis de acompanhar, porque precisava de pouca coisa, conjunto e tal. Mas tá, eu vou parar agora a gravação. Obrigado quem estava assistindo. Tchau, tchau. E vocês comigo aqui, gente, se vocês tiverem algum comentário,